Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos principais auxiliares do governador Paulo Câmara e que vem tendo uma presença importantíssima no Comitê de Combate ao Coronavírus. Nós recebemos com muito prazer Bruno Chuamba, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Bruno, quando é que você foi apresentado ao coronavírus? Bom, João, ali em janeiro, entre janeiro e fevereiro, nós ouvimos falar aí do coronavírus na China, mas no primeiro momento a gente achou que era mais um desses vírus que a gente tem acompanhado aí ao longo do tempo, que seria uma coisa muito localizada, a gente não tinha essa expectativa da dimensão que isso tomou, né? Eu acho que quando começou a preocupar realmente foi quando a gente viu a chegada na Europa, era ali na Itália e na Espanha, aí a gente percebeu que realmente era hora de a gente se preparar. E quando foi que o governador Paulo Câmara lhe chamou e disse, olha, você vai participar do Comitê de Combate ao Coronavírus? Em fevereiro ainda, quando a gente sentiu que isso era uma coisa que se espalhava para o mundo inteiro, a gente já fez as primeiras reuniões e combinamos o planejamento como deveria ser feito, para no momento em que chegassem os primeiros casos aqui em Pernambuco. Esses primeiros casos aconteceram no dia 12 de março, mas a gente já tinha se reunido e já tinha feito um planejamento das primeiras ações e a partir do dia 13 de março a gente já estava com o comitê instaurado, um gabinete de crise montado lá no Palácio, onde boa parte do governo se mobilizou e ficou trabalhando a partir de lá, eu inclusive, parte da minha equipe, para a gente dar todo o apoio, num primeiro momento, para montar toda a estrutura de saúde necessária, mas sempre um olhar e uma preocupação com o social e com o ambiente econômico. Então, foram períodos muito difíceis, muito duros, mas que Pernambuco soube aí, com o comando do governador Paulo Câmara, traçar as ações adequadas para que a gente pudesse preparar a estrutura de saúde e, quando a curva começou a se equilibrar, a gente começar um processo de flexibilização, que é isso que a gente está vivendo agora. E não satisfeito e dá muito trabalho ao secretário, o comitê se reunia dia domingo, né? É verdade, nós passamos aí praticamente 90 ou 100 e poucos dias, de domingo a domingo, diariamente se reunindo. A gente tem uma análise que é feita muito em cima da semana epidemiológica, a semana ela vai do domingo ao sábado, então todos os domingos a gente se reunia. Na verdade estávamos diariamente, mas no domingo era um dia de balanço, para a gente analisar como é que estava o andamento e o comportamento do vírus no estado como um todo e definir as ações que a gente precisava tomar durante a semana. Mas ficou com você o protocolo A, B, C, D, né, para ver o que é que abre, o que é que não abre. Quem é que define isso? Bom, nós, primeira medida que foi necessária fazer, a gente olhando o comportamento desse vírus no mundo inteiro e vendo as ações, as melhores práticas que funcionaram, foi a questão do isolamento social. O isolamento social, ele traz um dano para a economia muito grande, né? Exige que as pessoas fiquem em casa e a preocupação foi a gente estudar o que é que a gente precisava fazer aqui. Num primeiro momento, houve uma preocupação com o abastecimento da população, então formamos um comitê de abastecimento, onde a gente garantiu que todo o fluxo de mercadorias ficasse funcionando para que não houvesse problema de desabastecimento. Em Pernambuco e no Nordeste como um todo. Pernambuco é um hub de logística para o Nordeste inteiro, então desde a parte de portos, aeroportos, a SEASA, a rede de supermercados, atacadistas, centrais de distribuição, então toda a parte de logística a gente cuidou e não tivemos problema em nenhum momento. Tivemos todo o trabalho para montar a estrutura hospitalar e montamos o nosso plano de convivência. O plano de convivência, nós tivemos a assessoria de uma consultoria de renome internacional que nos ajudou, mas foi nossa equipe do governo do estado que planejou, olhando a economia de Pernambuco, estudando quais são as características e montamos um plano, nós temos chamado do plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19, porque enquanto a gente não tiver uma vacina ou um remédio comprovadamente eficaz, a gente precisa ir voltando às atividades econômicas, mas aprendendo a conviver com o vírus com esses novos protocolos. Protocolos de higiene, protocolos de distanciamento, de comunicação e monitoramento. Então, permitiu que a gente pudesse gradualmente ir voltando às atividades, mas com esses novos protocolos. Então, foi a nossa equipe, nós temos
O comitê ele é coordenado pelo nosso secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebelo, mas com a participação de todo o grupo de trabalho, vários secretários e toda uma equipe que trabalhou muito para montar essa proposta de um plano dividido em 11 etapas que a gente está gradualmente conseguindo implantar aqui em Pernambuco. Agora, você recebeu, né, Bruno, muita pressão do grupo que você trabalha normalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é o empresário, que é o comerciante, que é o industrial, para tentar antecipar, mas não era possível, né? É importante, essa é uma pandemia muito nova, muito recente, a gente não tem um padrão de como os governos devem se posicionar para combater ela. Então a gente teve que ir olhando o que estava acontecendo no mundo e adaptando a nossa realidade. Esse foi todo o trabalho, todo o esforço que a gente fez, dialogando muito com todos os setores produtivos, com as federações, associações. É natural que cada atividade econômica ou cada empresário queira abrir a sua atividade num primeiro momento, mas a gente precisava ter um olhar na economia como um todo para a gente fazer uma distribuição gradual, onde a gente estudou e dividiu em 32 setores de atividades econômicas, e cada um desses setores foi analisado o risco da volta dele para o sistema de saúde, para a pandemia, e também o impacto econômico dele, a relevância, a essencialidade, para a gente poder categorizar e gradualmente a gente ir soltando as fases. Muito importante essa entrada gradual dentro desses novos protocolos para a gente evitar o que a gente tem visto em outros locais, do que a gente chama de efeito sanfona, que é você abre tudo, fecha tudo, abre tudo e não tem planejamento. Então, o nosso cuidado tem sido de montar um planejamento para ir voltando às atividades de forma que a gente, dentro do possível, e a gente tem conseguido, não está tendo que regredir etapas, mas sim sempre avançando. Como é que você está recebendo feedback das duas aberturas maiores que aconteceram, né? Há 15 dias do Shopping Center e a semana dos bares e restaurantes? Está tendo bom resultado a volta? Sim, primeiro, com muito diálogo, nós conseguimos organizar os protocolos viáveis, e a gente observou que todos os empreendimentos tiveram muito cuidado em obedecer os protocolos. Então, realmente são ambientes que estão preparados para receber os seus consumidores, tanto a questão do shopping, como a questão de serviços de alimentação, como restaurantes e academias. A gente vê o engajamento da sociedade como um todo, com a preocupação de estar voltando às atividades, de ter a oportunidade de ter o trabalho de volta, de ter a geração de renda de volta, mas com cuidado ainda com o vírus. O vírus está entre nós, ele está circulando, e a gente precisa aprender dentro do que a gente chama de novo normal, de conseguir conviver com ele, voltando a trabalhar, mas ainda com muitos cuidados para que a gente possa preservar e salvar vidas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Bruno Chuamba. Bruno Chuamba, desde que você assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, você incrementou um grande projeto de atrair investimentos para o nosso estado. Vários estão aí. E agora, com a pandemia, em que, por exemplo, não dá para estar dentro do avião viajando, pela redes sociais, você está conseguindo manter esses contatos? Então, João, realmente a gente vem num momento bastante interessante da economia de Pernambuco. O ano passado nós crescemos aí 1,9%, praticamente o dobro do que o Brasil cresceu. Conseguimos gerar 10 mil vagas de emprego, que é o melhor resultado dos últimos 6 anos. Nosso aeroporto batendo recorde de movimentação de passageiro, o Porto de Suape batendo recorde histórico de movimentação de cargas. Então, a economia de Pernambuco vinha num momento muito bom. Conseguimos atrair investimentos importantes, foram cerca de 15 bilhões de investimento anunciado ano passado, e esse ano também fizemos alguns anúncios importantes, inclusive de um terminal de regasificação lá em Suape, que é um planejamento que já vinha de muito tempo e a gente conseguiu anunciar. Obviamente que durante o auge da pandemia, ali em março, abril e maio, todo mundo teve que ficar em casa, mas a gente manteve esses contatos, e como são projetos estruturadores, maiores, esses investidores sabem que a pandemia em algum momento vai diminuir, vai passar, e os contatos
têm sido muito firmes no sentido de manter os investimentos que foram anunciados. Temos assim, algumas coisas importantes, obras em andamento, e óbvio que a gente precisa ter uma vacina para dar uma tranquilidade maior para a população em geral, mas a gente sente que os investidores continuam otimistas com os anúncios que fizeram e pretendem implantar, sim, os anúncios que foram feitos. Há projetos, Bruno, de investimentos estrangeiros aqui em Pernambuco? Também, temos alguns investimentos, a gente deve começar a obra agora, a maior usina fotovoltaica da América Latina, lá no município de São José do Belmonte, de um grupo espanhol. A gente tem investimentos de uma empresa norueguesa que vai trazer esse terminal de regasificação. Então, temos alguns investimentos bastante interessantes. Tivemos a oportunidade no ano passado de fazer uma missão na Europa com o consórcio do Nordeste, com o governador esteve presente. Tivemos a oportunidade de estar com ele no Panamá, um diálogo com o Canal do Panamá. Então, nós estamos abrindo aí muitas frentes e muitas portas para a gente mostrar o potencial que Pernambuco tem, e isso tem rendido alguns frutos. Obviamente que a pandemia prejudicou momentaneamente, mas a gente está confiante, a gente tem muita confiança que Pernambuco aí tem bastante crescimento projetado para os próximos anos. Você é assim com o consulado da China. Está de olho em trazer coisas da China para cá? Também teve a oportunidade e a convite do consulado de estar na China no passado, fizemos vários contatos, bastante interessantes. Antes do coronavírus, graças a Deus, né? Antes do coronavírus, foi em julho do ano passado. O governador Paulo Câmara tinha recebido o convite e estava preparado para ir em maio desse ano para a China, infelizmente não deu, a gente vai precisar aguardar um melhor momento, mas continuamos nossos contatos, nosso relacionamento e, de novo, esperar um pouco o auge da pandemia passar, mas eu estou confiante que novos investimentos podem estar vindo aí para o Estado. Ô Bruno, tem muitas novidades do Porto do Recife, né? O verdade. Porto do Recife virou o patinho feio com o Suape, né? Mas agora tem coisas boas para o Porto do Recife, né? Verdade. O Estado de Pernambuco tem assim, o privilégio de ter dois portos importantes, né? O Porto do Recife, onde a cidade surgiu, foi se transformando, mas depois da construção do Porto de Suape, um porto que tem uma infraestrutura muito mais preparada para atender o tipo de demanda que hoje o mercado mundial de logística precisa, o Porto de Recife teve que voltar à sua vocação, né? Cedendo parte de sua área para a cidade. Então, a gente foram arrendados alguns armazéns, onde tem restaurantes, escritórios, e a gente teve a oportunidade de anunciar esse ano a retomada, o início das obras do Hotel Marina e Centro de Convenções. Então, uma parte do porto está sendo entregue para serviços para a cidade, e outra parte importante, com movimentação de granéis sólidos, com movimentação de fertilizante, de malte de cevada, de açúcar. Então, o Porto do Recife ainda tem uma vocação importante e um uso bastante importante. Conseguimos, junto ao Ministério da Infraestrutura, investimentos para dragagem, que nesse segundo semestre vão acontecer, para a recuperação de cais. Então, nós vamos ter aí 7 cais com 12,5 metros de profundidade, que é um privilégio, e com certeza a gente vai conseguir manter aí as duas operações, cada um com sua vocação, mas duas estruturas importantes para Pernambuco. E os navios vão poder parar no terminal, né? Exatamente, que era um problema por causa da dragagem, né? Mas agora, com esse serviço que a gente vai fazer nesse segundo semestre, eles vão poder parar próximo ao terminal do passageiro. Mas está negociando também um hub. Hub é a palavra que a Azul fez aí, um hub com a Ambev, né? No Porto do Recife, né? Isso. A Ambev está fazendo um investimento importante aqui dentro da sua fábrica, e aí a gente tem a intenção de trazer toda a importação de malte aqui pelo Porto do Recife, e aí tem a construção de silos, arrendamentos. A gente quer que o Porto do Recife se torne um grande hub para o malte de cevada, não só para a Ambev, mas para as outras indústrias que nós temos aqui. Bruno, eu tenho visto muitas notícias em termos de CD, né? Centro de distribuição, né? Agora mesmo eu vi da Ferreira Costa, é enorme. É importante o centro de distribuição, mesmo gerando poucos empregos, ou gera muitos empregos um centro de distribuição? Na verdade, João, Pernambuco ela tem uma posição geográfica muito privilegiada para a região Nordeste como um todo. Então, a gente precisa e sabe exercer essa vocação muito bem. Por isso que a gente tem o porto de maior movimentação de o porto de maior movimentação de cargas e o aeroporto de maior movimentação de passageiro, porque as grandes centrais de distribuição servem
para receber as mercadorias aqui e daqui distribuir para o mercado do Nordeste inteiro. Normalmente se começa com um CD, mas depois isso migra para a indústria. Então, como é vantajoso trabalhar para um mercado de 55 milhões de pessoas, os CDs são instrumentos importantes na questão da logística e temos conseguido atrair várias fábricas exatamente por mostrar o potencial do mercado. Então, os CDs são importantes também desse ponto de vista de logística para o Nordeste como um todo. Com relação à Fiat, boas notícias? Muito bem, a Fiat anunciou aí investimentos de 8 bilhões e meio, estamos conversando e dialogando constantemente com eles. Cerca de 20 dias tivemos uma reunião deles, nossa, com o governador, e eles reafirmando os investimentos que estavam compromissados e junto a isso trazendo fornecedores sistemistas. Então temos alguns fornecedores importantes vindo se instalar aqui, seja próximo à fábrica ou até no Agreste. Conseguimos deslocar uma importante planta de uma multinacional japonesa, da Yazaki, que vai se instalar lá em Bonito, gerando cerca de 600 a 800 empregos. É um empreendimento muito importante para a região ali. E o polo têxtil? Como é que está a situação do polo têxtil? Santa Cruz, Toritama, Caruaru? É uma atividade econômica muito importante para o estado de Pernambuco, né? Nós temos ali cerca de 250 mil pessoas que vivem da confecção, da venda, da mercadoria. Num primeiro momento da pandemia, a gente deu muita ajuda para converter essa indústria para produzir máscaras, aventais, materiais hospitalares. Foram produzidas mais de 10 milhões de máscaras lá e sofreram com a questão do isolamento social e de não poder estar funcionando, mas estamos previstos aí na etapa 7 a volta das atividades normais do polo e a gente espera que em breve a gente possa estar anunciando. Estamos só acompanhando os dados da saúde, como eu falei, a gente acompanha semanalmente e dando o conforto de elas estarem estáveis e caindo os indicadores da saúde, a gente vai ter a oportunidade de estar voltando com toda a atividade normal lá do polo. Qual é o retorno que você tem da indústria da construção civil, que agora pode ter 100% da atividade normal? O retorno é bom? É bom, realmente é outro setor que foi, de certa forma, prejudicado no início. A gente não sabia exatamente como era o comportamento da pandemia, então tivemos que proibir uma série de atividades. De novo, o cuidado inicial foi com a parte de abastecimento. A gente conseguiu, João, deixar 76% das atividades que representam o PIB de Pernambuco permitidos a funcionar. Mas 24% teve que fechar. A construção civil foi uma delas, mas também foi a primeira que a gente liberou. Primeiro com 50% e depois de 15 ou 20 dias a gente conseguiu voltar com a carga e as obras estão andando bem. Essa volta gradual é muito importante, sabe, João? Porque a gente precisa ir soltando as cargas e vendo o impacto que essas pessoas circulando e trabalhando, o impacto que isso dá nos indicadores de saúde. Por isso que a gente dividiu em 11 etapas e não solta toda a carga de uma vez. É um planejamento muito programado, com muito dado, muita informação para a gente poder conseguir, de novo, estar implantando gradualmente, tentar não ficar regredindo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Bruno Chuamba. Bruno, apenas uma curiosidade, eu acho que o setor que vai demorar a voltar é o de eventos, né? E torcida em jogo de futebol. Tem algumas atividades que realmente vão ter mais dificuldade para voltar, né? Eventos a gente tem uma preocupação muito grande com as escolas, estamos estudando bastante, olhando o que está acontecendo lá fora para ver de que forma vão voltar as aulas. A questão do turismo, os hotéis nunca foram fechados aqui, a gente sempre deixou funcionando, mas a gente sabe que esse também é um setor que vai sentir demais, porque por falta de demanda, as pessoas ainda estão com receio de viajar e a gente está, as primeiras 6 etapas aí foram as atividades que a gente conseguiu colocar para voltar e a gente está dialogando e estudando de que forma a gente vai conseguir programar essas outras atividades que ainda não voltaram, para a gente também tentar conseguir fazer uma implantação gradual. Mas tem algumas atividades que vão ter mais dificuldade enquanto a gente não tiver aí uma vacina realmente. E os comerciantes na praia, na areia? Pois é outro item de muita aglomeração que provoca
muito contato, aglomeração. A gente está estudando e dialogando muito com os municípios. Os municípios, eles conhecem o território muito bem, por isso que a gente tem dialogado bastante com os municípios para ver de que forma a gente pode estar pensando também nessa volta gradual do comércio de praia. Eu tenho a impressão que no trabalho que vocês estão fazendo aqui de combate ao coronavírus, não tem tido problema de política, né? Prefeito que é do outro lado, ser contra ou não, parece que está todo mundo unido. Bem, eu acho que esse é o momento da sociedade se unir, né, João? A gente está enfrentando uma pandemia muito grande. Eu acho que as questões políticas, inclusive a gente tem uma eleição esse ano, mas elas devem correr em paralelo. Eu acho que o comportamento dos agentes públicos aqui em Pernambuco, eles têm sido muito coerentes, o diálogo sempre muito franco, a construção coletiva das ações, dos protocolos, do que a gente pode fazer, e a gente buscar preservar e salvar vidas no primeiro momento e cuidar da economia também, cuidar do social, fizemos uma série de ações de assistência social, onde precisava proibir, a gente contou com o apoio dos prefeitos, na hora de reabrir a gente tem dialogado com as prefeituras também, então eu acho que isso quem ganha é toda a sociedade pernambucana. Agora, o estado de Pernambuco, Bruno, foi obrigado a ter uma despesa fantástica para cuidar das pessoas doentes. E isso trouxe algum problema para empreendimentos, para infraestrutura? A gente vinha também no momento bom do ponto de vista de finanças do Estado, do ano 2019 foi positivo e a gente tinha uma programação de investimentos importantes a partir desse ano. Infelizmente, muitos desses investimentos tiveram que ser represados para concentrar, no primeiro momento, nas ações necessárias para montar todas as unidades hospitalares. Então, o governo do Estado montou aí mais de 800 leitos de UTI, cerca de 1.000 leitos de enfermaria, então conseguiu montar realmente uma estrutura... É o segundo do Brasil. Pois é, uma estrutura para suportar esse momento tão difícil. Contávamos com uma ajuda de uma compensação do governo federal, que veio, mas não veio no montante equivalente à frustração de receita que aconteceu por causa do isolamento social e do problema que aconteceu na economia. Mas a gente está estudando, dialogando, nosso secretário Décio Padilha é muito competente na gestão dele das finanças do Estado, para a gente fazer a reprogramação a partir de agora, daqui até o final do ano e para o ano seguinte. Ô Bruno, como é que está a cereja da economia pernambucana, SUAP? SUAP foi muito bem, batemos recorde no ano passado de movimentação, batemos recorde agora nesse primeiro semestre, então estamos batendo recorde em cima de recorde. E com a expectativa de bons investimentos para lá ainda. A gente tem a expectativa da venda da refinaria Abreu e Lima pela Petrobras. A refinaria veio, se instalou aqui, mas nunca atingiu a sua capacidade plena que foi projetada. Então a gente está muito animado e conversando com os potenciais investidores que vão vir investir aqui, para que essa refinaria possa dar o resultado que estava previsto. E isso vai também ajudar a SUAP, ajudar Pernambuco e ajudar o Nordeste como um todo. Alguma notícia sobre os estaleiros, não? Os estaleiros, eles entraram numa dificuldade, principalmente por causa desse replanejamento das encomendas da Petrobras. Eles eram basicamente voltados para atender os navios da Petrobras e, infelizmente, a Petrobras mudou sua política e resolveu fazer encomendas fora do Brasil. A gente tem dialogado com eles porque são estruturas muito interessantes que estão montadas lá que a gente acha que pode dar outros usos para ela. E a gente está dialogando para ver o que é que a gente pode atrair. Tem algumas negociações em andamento que são bastante interessantes do ponto de vista de investimentos que a gente pode estar trazendo aqui para Pernambuco. E o governo federal tem dado algum sinal de que pode novamente dar autonomia ao Porto de SUAP? Sim, foram criadas normas ali no finalzinho do governo Temer, critérios para que... Temer marcou 3 vezes para vir e não veio, e acabou não assinando, né? Não, mas ele criou pelo menos, ele publicou uma portaria que estabeleceu os critérios, e são critérios bastante técnicos, SUAP atende todos eles, a gente já preencheu esses requisitos, já encaminhamos para o Ministério de Infraestrutura, Secretaria Nacional de Portos, e a gente está prestes a receber aí essa autonomia de volta, que dá um pouco mais de agilidade do ponto de vista de arrendamento, de áreas que a gente acha que deve dar continuidade lá em SUAP. Lhe preocupa muito a geração de empregos?
Preocupa bastante, João. A gente, como eu falei no início, a gente começou aí, teve um ano muito bom em 19, né? Geramos saldo positivo de 10 mil vagas. A pandemia trouxe uma desmobilização grande e a gente está exatamente nesse nosso plano de convivência, retomando as atividades econômicas para que a gente possa ter aí uma recuperação desses postos de trabalho. É o item que eu diria que mais preocupa a gente. A gente precisa, por isso que a gente precisa ter um olhar na volta das atividades para a economia, com cuidado na saúde, mas que a gente possa estar dando essas oportunidades de emprego e renda. Vai ser uma dedicação muito grande daqui para o final do ano para a gente estar tentando recuperar esses postos que foram desmobilizados agora durante a pandemia. Olha, o Palácio do Campo das Princesas, por onde você circula muito, virou um verdadeiro centro de coronavírus. Todo mundo teve lá, governador, vice-governadora, secretário de saúde. E por que você escapou? Tem imunidade boa, é? Não sei, João, dá alguns cuidados aí. Já fez? Sorte. Já testou? Testei, não tive nem o RT-PCR, não deu positivo. Fiz o IgG também, não deu. Mas seguimos trabalhando aí. Realmente, desde o começo, a gente não parou de trabalhar nenhum dia. Tive a sorte de não ser acometido, tomando meus cuidados, sempre de máscara, higienização, mas acho que tive o privilégio aí de não ter pego. Mas você estava me dizendo que nunca trabalhou tanto na vida, né? É verdade. Assim, estar no serviço público já é uma demanda muito grande. A gente tem que cuidar e tem a responsabilidade de cuidar de toda a economia, pensando em Pernambuco, pensando em gerar oportunidade de emprego e renda. E por cima disso veio a pandemia e aí uma responsabilidade muito grande de todo o conjunto do secretariado para a gente botar as ações necessárias. E eu acho que Pernambuco tem se destacado aí, apesar de termos tido algumas vítimas, mas se destacado nas ações que foram necessárias para a gente poder implementar. Nós queremos agradecer a Bruno Chão, dar os parabéns, que realmente a gente está acompanhando e vê o trabalho fantástico que ele vem fazendo nessa equipe que cuida da pandemia do coronavírus em Pernambuco. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.